Um dos pontos importantes para pensar a sala de aula é entender que o aluno mudou daquele aluno que nós tínhamos alguns anos atrás. O aluno hoje, ele traz uma bagagem teórica e prática muito maior e um acesso à informação também muito maior do que a gente tinha antigamente. Esse aluno, ele está mais conectado, está mais engajado socialmente e tem mais coisas para dizer para a gente. Para buscar respostas para esse novo perfil de aluno, a gente começou a desenvolver uma série de atividades práticas de pesquisa chamada workshops, com alunos e com professores de diferentes escolas de ensino médio, pensando qual seria a sala de aula do futuro, que características deveriam ter essa sala de aula do futuro, para a partir daí a gente pensar nas características físicas dessa sala de aula, além de outros aspectos de interação. O mobiliário sendo todo flexível sobre rodízio e com diversos tipos de mesas, seja as mesas livres ou mesas ligadas mesmo à estrutura da cadeira, eles podem formar rapidamente grupos de trabalhos de 3, de 2, de 4, de 6 e começam a discutir aquela temática, a desenvolver um resultado. Em todas as paredes são paredes com uma lousa que podem ser escritas. Todo o mobiliário deveria ter rodízio, todo o mobiliário deveria ser muito leve para ser movimentado e ao mesmo tempo resistente. Procuramos desenvolver toda a estrutura em aço, procuramos melhores materiais para traduzir isso em um produto. No dia a dia da unidade acadêmica de graduação, nós buscamos respostas para perguntas como: qual é o melhor ambiente para ensino-aprendizagem? Como será a sala de aula no futuro? Para buscar essas respostas, nós nos reunimos no Núcleo de Inovação e Práticas Educacionais, que é o NIP, para pensar inovações para a sala de aula e seu entorno. Então, o prédio de Porto Alegre, do campus de Porto Alegre, nasceu nesse contexto de busca de qualificação das práticas pedagógicas. Foram projetadas 96 salas, com 6 tipos diferentes de mobiliário, que possibilita 18 configurações. Quando nós temos uma sala de aula mais flexível, a gente está revelando para alunos e professores também um currículo mais flexível. Então, dá para dizer que esse espaço que a gente chama de um espaço facilitador de aprendizagem, ele é construído a partir de grandes referências. A primeira é um espaço físico bem projetado, um projeto político-pedagógico bem montado e que permite essa flexibilidade, e também tecnologia que apoia o professor. Quando eu construo esse espaço físico e quando eu tenho um aluno ativo e um professor que é mediador, a gente pode ter um processo distinto de inovação dentro da educação. E se percebeu claramente que a formação da pessoa era algo que era próprio da universidade, mas o mercado não estava trazendo e não tinha ainda individuado isso como oportunidade de investigação. Por isso, fomos a procurar parceiros e nesses parceiros encontramos um parceiro muito interessado neste projeto, que foi a Bortolini. Nisso fomos fazendo exatamente aquilo que é um processo típico do design, onde se apresenta uma realidade, um objeto físico, e somente nesse momento se percebe o funcionamento, os seus atributos, as suas potencialidades. E nesse sentido, a universidade acompanhou, cada vez contribuía com todo o setor pedagógico, analisava, testava todos esses projetos. O nosso grupo de pesquisa, o nosso programa de pós-graduação em design estratégico, trabalha justamente para trazer este método para a realidade. E um dos âmbitos que nos interessa mais em termos de aplicações é justamente a educação, é justamente a sala de aula, é justamente a universidade que nós imaginamos para o futuro. Quando se pensou o novo campus ele tem como característica a inovação, a cultura e a ação social. Então, se a gente pensar que é um espaço diferenciado para a cidade de Porto Alegre, a gente tira aquela lógica dos muros da universidade, a gente cria um espaço de interação com a sociedade, dentre esse prédio e o que aqui se produz.
Então, se a gente pensar que a gente tem paredes de vidro, a gente tem a parede viva, a gente está dizendo que a gente está em constante interação e troca com esse ambiente no qual a gente está inserido.